Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Eu sou Paulo Peneda e hoje eu vou falar para você sobre os mecanismos de transporte pelas membranas celulares. É importante frisar desde já que existem diversas formas pelas quais as nossas células controlam a passagem de substâncias para dentro e para fora delas. E as membranas celulares são a forma pela qual as células conseguem controlar a passagem dessas substâncias. Então, as membranas celulares participam ativamente desse processo de controle. São diversos mecanismos, como eu falei, então vamos para eles. Muito bem, no final desse vídeo você deverá conseguir diferenciar o que é um transporte passivo de um transporte ativo, a diferença entre osmose e difusão, a diferença entre difusão simples e facilitada, assim como a diferença de transporte ativo primário e secundário, como também de cotransporte e contratransporte. Eu começo frisando a importância da água no nosso organismo. De 50 a 70% de todo o peso de um indivíduo corresponde à água que está dentro do organismo dele. Então, um indivíduo que tem um peso corporal de 100 quilogramas, 50 a 70 quilos desse indivíduo corresponde apenas à água, é bastante coisa, né? Então, é uma molécula bastante importante, por isso que ela é utilizada como referência para a passagem de substâncias de um meio para o outro. E essas substâncias que são transportadas de um meio ambiente, né, para o outro, seja de dentro para fora da célula ou vice-versa, dependem da presença de água nesses compartimentos. Cerca de 2/3, ou seja, 66% de toda essa água do nosso organismo, ela está presente dentro das nossas células, que é chamado de LIC, né, líquido intracelular. O restante, 1/3, está presente fora das células, chamado de LEC, líquido extracelular. E aí eu trouxe aqui para você essa figura que ilustra justamente essa informação. Então, de maneira bem simples, olha só, é, de toda essa água que está presente no nosso corpo, né, água corporal total, aquele valor médio esperado lá de 2/3, né, de toda essa água está dentro das nossas células. Então, delimitando as células, nós temos a membrana celular e todo esse líquido, então, é o LIC, líquido intracelular. O que está fora da célula é o LEC, líquido extracelular. Porém, esse líquido ele se divide em dois tipos. Aquele líquido que está no compartimento entre as células de um tecido, de um órgão, que é chamado de compartimento ou meio intersticial, e por isso esse tipo de leque é chamado de líquido intersticial. E existe também aquele outro tipo de leque que é o líquido, a água que está dentro dos vasos sanguíneos, então aqui representando a parede capilar, né? O capilar é um vaso sanguíneo muito fino. Esse líquido que está aqui dentro dos vasos sanguíneos, porém fora das células, faz parte do plasma, também fazendo parte do líquido leque, né? Líquido extracelular. A título de curiosidade, eu trouxe aqui para você essa tabela para mostrar a diferença de concentração intra e extracelular de algumas substâncias importantes para o correto funcionamento das nossas células. Então, nessa primeira coluna, substâncias e as unidades de medida delas, na coluna do meio, líquido extracelular, o LEC, na terceira e última coluna, o líquido intracelular, o LIC. Pegando aqui como exemplo, a primeira substância é um sal mineral, sódio, né, Na+, cuja unidade de medida é miliequivalentes por litro. Nós temos uma quantidade esperada de 140 dessa substância, 140 miliequivalentes por litro, fora das células, enquanto que dentro das células, 1/10 disso, né? 14 é 10 vezes menos do que 140. Então, resumindo, a informação importante aqui não são os valores, mas sim a comparação de algumas dessas substâncias dentro e fora das células. E aqui, então, o sódio é uma molécula bastante importante, por isso que eu estou ressaltando ela. Assim como também o K+, que é o potássio, né? Com relação ao potássio, nós temos uma situação exatamente oposta ao que nós temos para o sódio. Ou seja, enquanto com relação ao sódio nós temos uma concentração dessa substância muito maior fora do que dentro das células, com o potássio é exatamente o contrário. Nós temos uma quantidade maior dessa substância dentro do que fora das células. E assim isso acontece com as demais substâncias do nosso organismo. Carboidratos, aminoácidos, lipídios, proteínas, vitaminas e outros sais minerais, né, na forma ionizada, como esses aqui, por exemplo,
vão ser encontrados cada uma delas com uma maior concentração dentro, outras substâncias com uma maior concentração fora das células. O resultado disso tudo é quando a gente quantifica todas essas substâncias que estão dentro e fora das células, a gente deve encontrar uma osmolaridade, é um termo que atualmente é mais usual, concentração osmótica, é a mesma coisa, representa a concentração desses solutos, né, no meio. Então, a concentração de tudo isso, todas essas substâncias, dentro e fora das células, ela deve ser a mesma, né, ou algo muito próximo. E aí, já pegando um gancho nesse termo que eu usei, nós temos o primeiro tipo de transporte, que é a osmose, que é a passagem de líquido, né, por uma membrana que seja semipermeável, como é o caso das nossas membranas celulares. Ela é semipermeável por quê? Porque é uma membrana que consegue ser permeável a algumas substâncias e não ser permeável, né, ou seja, ser impermeável a outras substâncias. Com relação à água, as nossas membranas celulares, elas permitem a passagem da água por ela, de fora para dentro da célula e vice-versa, de dentro para fora da célula, ou seja, ela é uma membrana permeável à água. Nesse caso, quando que nós temos esse mecanismo de transporte pelas membranas celulares, chamado osmose? Quando nós temos a passagem de água de um meio menos para um meio mais concentrado. Isso, em outras palavras, em termos mais técnicos, significa dizer que esse processo de transporte ele é a favor de um gradiente, ou seja, de uma diferença de concentração. Resumindo, trocando para o português claro, nós temos aqui a passagem a favor de um equilíbrio de concentração. Por ser desta forma, esse tipo de transporte é um transporte chamado passivo, ou seja, sem gasto de energia. Ele ocorre naturalmente, sem a célula precisar gastar energia para fazer isso. Ele é um processo físico. E aqui, em relação a esse contexto, eu chamo a sua atenção para alguns nomes de soluções, né, de substâncias, de soluções, perdão, em função da concentração que essas soluções apresentam. Já é sabido que nas nossas células, no interior das nossas células, nós devemos encontrar uma concentração de sal, né, NaCl, cloreto de sódio, igual a 0,9%. Então, toda solução que tiver uma concentração igual a essa, ela é dita solução isotônica. Tônica de concentração, iso de igual, uma concentração igual à das nossas células. As substâncias isotônicas, né, que a gente bebe quando vai fazer atividade física, é porque tem essa concentração. Então, tem uma concentração igual à das nossas células. Um outro exemplo importante são um tipo de soro. Existem diversos tipos de soro. O soro que é fisiológico, ele tem essa concentração. É fisiológico porque ele tem uma concentração que é igual, que gera equilíbrio à concentração das nossas células. Então, nesse caso, se eu mantenho uma célula, se eu exponho as minhas células a uma solução isotônica, eu não devo encontrar uma diferença de concentração, né, dentro da célula e fora da célula. Eu até posso ter osmose, mas o mesmo volume de água que vai entrar na célula é o volume de água que vai sair. Agora, se eu submeto as minhas células a uma substância, a uma solução hipertônica, né, que tem uma concentração maior do que 0,9, aí eu posso ter uma osmose direcionada mais para um lado do que o outro da célula. Nesse caso, se a célula é submetida a uma solução hipertônica, nesse caso a água vai passar de dentro para fora da célula. Eu vou explicar o porquê disso no slide seguinte. Se a solução for hipotônica, uma concentração menor do que quanto? Menor do que 0,9. Ocorrerá o oposto. Aí, nesse caso, a água vai deixar o ambiente fora da célula e vai atravessar a membrana e vai entrar na célula. Porque na célula a concentração é maior. A célula foi colocada numa solução que tem concentração menor do que ela. E então, a água vai do meio menos para o meio mais concentrado, sempre assim. Aqui eu trouxe essa figura para ilustrar justamente isso. Então, essa figura representa um copo com uma membrana aqui, membrana semipermeável, mas que funciona de maneira análoga às nossas membranas celulares. Então,
nesse cenário em que eu coloco essa membrana aqui, eu crio dois ambientes, né? Esse ambiente aqui, onde eu tenho um meio, né? Um meio ambiente com uma concentração maior nesse exemplo, de açúcar, do que nesse ambiente. Aqui eu tenho 4 moléculas de açúcar, aqui eu tenho apenas uma. E nesse caso eu tenho, depois de um certo tempo, eu vou ter osmose, eu vou ter aqui as moléculas, as bolinhas pretas estão representando, né, as moléculas de água, eu vou ter as moléculas de água indo desse ambiente aqui, menos para esse outro ambiente mais concentrado. É o que nós vemos nesse lado direito da figura, onde eu tinha o mesmo volume de água, né? Agora eu tive uma diferença de volume. Aqui a água deixou esse meio menos, atravessou a membrana, né, passando para esse meio que estava mais concentrado, tentando diluir essa maior concentração de açúcar. Essa é a intenção, é a favor dessa diferença de concentração, é a favor do equilíbrio. É isso que significa dizer a favor de um gradiente de concentração. No caso da difusão, a gente também tem um processo que ocorre mediante a presença de uma membrana semipermeável, porém, nesse caso, ao invés de termos a passagem de solvente, a gente tem a passagem de soluto, né? Então, é como se aqui agora, não a água, mas um sal, uma glicose iria atravessar a membrana. Um sódio, um potássio, uma glicose. Porém, além de ter essa diferença, não é solvente, né? Não é água, é soluto. Antes eu tinha passagem do meio menos para o meio mais concentrado, agora é o inverso, a passagem de soluto de um meio mais para o meio menos concentrado, porque isso também é a favor dessa diferença de concentração, e sendo assim é um processo sem gasto de energia. Nós temos dois tipos de difusão principais, né? A difusão simples e a facilitada. Na difusão simples a gente tem a passagem do soluto diretamente pela membrana fosfolipídica, enquanto que na facilitada eu posso ter dois subtipos, ou aquela difusão em que o soluto atravessa um canal proteico ou quando ele é mediado por um transportador. Qualquer uma dessas duas situações, esse tipo de difusão ele será mais rápido. E um outro importante mecanismo é o transporte ativo. Ativo porque eu tenho, nesse caso, gasto de energia. Por que eu tenho gasto de energia aqui? Porque aqui eu tenho a passagem de soluto que vai contra um gradiente de concentração, ou seja, de um meio menos para o meio mais concentrado. Já existe uma diferença de concentração. Eu não vou equilibrar essas diferenças. Eu vou intensificar, eu vou acentuar essa diferença, né? Então, esse tipo de transporte exige gasto de energia por parte da célula, mesmo acontecendo na presença de uma membrana semipermeável. Então, essa figura resume bem, né, esses mecanismos principais de transporte, em que eu tenho aqui a nossa bicamada, né, fosfolipídica. Esses 3 primeiros tipos de transporte são transportes passivo, aqui sem gasto de energia. Aqui eu tenho a difusão simples, diretamente pela membrana fosfolipídica, aqui através de canal e aqui através de um transportador. Nesse caso, esse último à direita, eu tenho um transporte ativo, em que eu preciso gastar energia para fazer o transporte desse soluto desse meio para esse outro meio. Relembrando o que diferencia esses dois grupos de transportes, né, passivo e ativo, a questão da diferença de concentração. Nesse meio externo eu tenho, não sei se estão podendo ver aqui, muito mais moléculas fora. Vamos pensar que aqui é o ambiente extra e aqui é o ambiente intracelular, né? Então eu tenho uma concentração muito maior fora da célula do que dentro. Então, quando é do meio mais para o meio menos, como é o caso da difusão, eu vou gerar um equilíbrio. Então, se aqui eu tinha 100 moléculas e aqui eu não tinha nenhuma, eu vou ter transporte de 50 para cá. Ficou 50 lá fora, 50 aqui dentro, equilibrou. Nesse caso aqui do transporte ativo, é o inverso. Então eu vou aumentar ainda mais a quantidade aqui fora, diminuir mais ainda a quantidade aqui dentro. Claro que, lembrando, esses mecanismos eles podem ocorrer tanto de fora, por exemplo, todos eles podem acontecer de fora para dentro da célula, como o inverso. Ou seja, que, por exemplo, o transporte passivo está acontecendo de fora para dentro da célula. Poderia ser o contrário, no sentido oposto, se essa diferença de concentração fosse oposta. Se aqui fosse o meio mais e aqui o meio menos concentrado. Essa lógica, obviamente, vale para o transporte ativo também.
E como um slide final desse vídeo, eu trouxe aqui um quadro para você, ressaltando as principais diferenças, né, características e diferenças de cada um desses processos. Na difusão simples eu tenho um processo passivo, não preciso de carreador, né, daquela molécula transportadora. Na facilitada, sim, não, é um processo passivo, então não tem gasto de energia, não dependo de mais ninguém. No transporte ativo, a gente tem dois tipos de transporte ativo, o primário, né, e esses últimos dois que são os secundários. No primário, eu tenho um processo ativo, porque tem gasto de energia, e isso se dá porque eu tenho um transporte contra o gradiente de concentração e eu preciso de um carregador para isso, ou carreador, tanto faz. Mas eu não dependo de mais ninguém. Já no transporte ativo secundário, eu dependo de uma segunda molécula, e nesse caso é o sódio, o qual pode ser transportado. Então eu tenho uma molécula X que vai ser transportada de um ambiente para o outro. Nesse tipo de transporte ativo secundário, do tipo cotransporte, eu preciso de uma segunda molécula, que é o sódio, que vai ser transportado junto com a minha molécula X, de um ambiente para o outro. Nesse caso, olha só, o soluto se move na mesma direção em que o sódio atravessa a membrana da célula. E no contratransporte, como o próprio nome já diz, eu vou transportar a minha molécula X de um ambiente para o outro e o sódio do outro para o um, ao mesmo tempo, só que em lados opostos, né? O soluto, a minha substância X, se move na direção oposta em que o sódio atravessa a membrana da célula. E como são dois tipos de transportes secundários ativos, então sim, eu também tenho um gasto de energia aqui. Muito bem, eu agradeço a atenção. Se você gostou desse vídeo, você também pode me seguir lá no Instagram e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.